Tudo que vocês disserem vai ser usado. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, oficialmente aí, para os nossos queridos colegas, nossos queridos top members. É uma noite muito especial. A gente recebeu o professor Vladimir aqui para contar um pouquinho da história dele e vai ter muita coisa bacana, vai ser muito especial essa noite. Eu queria agradecer primeiro já o aceite do convite, tá, professor? É uma honra gigante. Como eu falei já para o senhor, eu trabalho com equipamentos evidentes desde a primeira versão. Eu acho que, não lembro, 7 anos atrás, mais ou menos, ou até mais. E eu vim acompanhando toda a evolução e cada vez mais surpreendendo a gente com a tecnologia. É um prazer gigante ter você aqui. Eu queria até agora, formalmente, para te apresentar, pedir para o meu grande parceiro, que é o Adriano, aqui da região sul. O Adriano está aí. E o Adriano que fez essa ponte de convite. Então, eu queria que o Adriano te apresentasse. O Adriano fala com o olho cheio, assim, do senhor. É muito bacana ver isso, essa admiração que ele tem também. Então, eu vou passar a palavra para o Adriano. Aí depois o senhor pode se apresentar e aí compartilhar a tela e a gente ativa para o senhor compartilhar a tela. Tudo bem? Adrianão, fica à vontade aí, se quiser. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prometi para os dois aqui que estão na minha frente, para o Thiago e para o Júnior, que eu ia ser bem breve aqui na apresentação, porque realmente falar de CV Dentos aí é um orgulho para a gente. A gente que já tem uma estrada aí, eu já estou há praticamente ano que vem, vai fazer 30 anos que eu estou na odontologia e acompanhei muitas evoluções e revoluções dentro do mercado odontológico, né? E encontrei aí a CV Dentos em 2017, até então aí a gente tem um trabalho bastante forte com ele, principalmente aqui na região sul, mas já também rodamos aí o Brasil inteiro, né? Então a tecnologia é fantástica, tenho certeza que a pessoa do professor Vladimir como científica, como físico, como brasileiro, nos orgulha realmente pelo que ele criou e pela pessoa que ele é, o que significa para nós. Então tenho certeza que vai ser um conteúdo fantástico para vocês. Agradecer mais uma vez a parceria do Thiago. O Thiago também é um profissional que eu acompanho desde quando ele chegou aqui na nossa cidade, em Blumenau. Isso deve fazer o quê? Uns 10 anos, Thiago? Mais? 15 anos já faz, então. Desde dessa época eu acompanho o Thiago, lembro muito, a gente conversa muito da evolução dele. Então, assim, fazer parte, ver o grupo que ele criou hoje, ver vocês aqui, profissionais de alto nível, estar reunido aqui para ouvir o que o professor Vladimir tem para falar, realmente, eu não tenho dúvida que a odontologia passa por um momento realmente fantástico em relação à tecnologia e a profissionais, né? E a odontologia brasileira, com certeza, faz parte de ponta disso, né? Então, professor Vladimir, fica à vontade. Mais uma vez, é uma honra. Obrigado aí por ceder o seu tempo, o seu precioso tempo aí para compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. Fica à vontade, a palavra é sua e boa aula aí a todos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Thiago, também. Obrigado pelo... Eu que tenho que agradecer a vocês, os top members, pelo convite. Eu fico muito honroso em poder falar com vocês sobre a nossa tecnologia. Mas, além da nossa tecnologia, gostaria de comentar um pouquinho mais foi os caminhos, o sofrimento que nós tivemos, né? E o conceito básico da qual nós utilizamos para poder chegar até onde chegamos, né? Então, eu vou aqui deixa eu achar aqui onde é que está o... Tem abaixo aí na abinha para compartilhar a tela. Aí o Júnior já ativou aqui. Daí o senhor quiser compartilhar, vai aparecer a tua tela, daí pode clicar no play da apresentação. Tem aí na garrafa verde. Seu Vladimir, é no botão verde lá embaixo, tá? Foi? Isso. Acho que já achei. Está aparecendo aí ou não? Ótimo. Ok, deixa eu colocar lá no comecinho. Tá vendo?
Sim. Fica à vontade, tá? Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agora, falando diretamente, muito obrigado pelo convite. Como o Adriano já falou, né, eu não sou da área da odontologia, mas a odontologia me encanta muito. Eu já até fui um aluno da área da saúde e desisti no meio do caminho, porque eu sempre gostei mais de lógica, de números e de estudar fenômenos, então eu acabei indo para a área da física. Eu concluí física aqui na USP, em São Paulo, e depois eu fiz mestrado e doutorado em física molecular, no ITA, em São José, e depois eu fui até para procurar entender um pouquinho mais do porquê que as sociedades ricas, normalmente, eles trabalham menos e ganham bem mais do que a gente, né? Às vezes trabalham bem menos e ganham bem mais do que nós, né? Então, assim que eu terminei o doutorado aqui no Brasil, eu fiquei um pouco, de certa forma, instigado a fazer um pós-doutorado em algum local que pudesse me dar um conhecimento bastante grande, não só do ponto de vista da ciência, mas como conduzi-la, né? Essa questão na época que eu terminei o doutorado, era muito comum se falar em inovação, bem no comecinho, né? Inovação, o que isso significa? E eu via que os projetos aqui no Brasil, apesar de ser projetos muito bons, grandes, dentro de boas universidades, não tinha uma sequência adequada que eu considerasse, pelo menos, razoável para a população brasileira. Então, eu acabei escolhendo ir para o exterior, eu fui, então, fazer o meu pós-doutorado na NASA, nos Estados Unidos. Fiquei um ano também no California Institute of Technology, que é uma instituição de grande reputação mundial, e eles trabalham muito essa questão da inovação, da criação de pequenas empresas, né? Então, eu fiquei bastante entusiasmado com o que vi lá e procurei trazer parte desse conhecimento para cá, trazendo uma área que tivesse um apelo bastante científico, mas que tivesse aplicações muito importantes também, né? Porque eu vi que não dá para se manter uma universidade, um instituto de pesquisa ativo simplesmente com a atividade do dar aula ou do fazer laboratório. É necessário que tudo que a gente crie, tudo que a gente faça, escreva num paper, que tenha uma patente correspondente e que a sociedade enxergue o que os pesquisadores estão fazendo. E isso não é, na verdade, né, uma prática comum nos países em desenvolvimento. Então, eu vou mostrar uma série de slides aqui para vocês, para procurar entender, e, no fundo, o que eu gostaria, né, de fazer com a comunidade da odontologia cada vez mais, é que esse recado vale realmente muito forte para a área da saúde, porque a área da saúde, especialmente devido à área espacial, é a que mais tem tecnologia da área espacial, é a área da saúde. Isso eu pude ver lá nos Estados Unidos, né, na NASA, onde no terceiro ou quarto dia que eu estava lá, uma bandeira muito grande americana, no laboratório que eu trabalhei, que é o Jet Propulsion Lab em Pasadena, na Califórnia, e o terceiro mais importante projeto não tinha nada a ver com isso. Na verdade, o terceiro mais importante projeto da NASA era o absorvente feminino, porque lá no início, se falava muito em o homem ir para o espaço, né, lá na década de 50, como o homem de fato foi. E uma das principais desenvolvimentos era como que o astronauta ia se manter intacto durante 7 dias e 8 horas de viagem de ida e volta à Lua. Por isso, o absorvente feminino, que hoje é um produto de acima de $1 trilhão por ano. Então, eu vou começar a minha apresentação aqui e explicando justamente o conceito da evolução dentro da área da saúde, um breve histórico da empresa, né, da minha empresa, numa rota de inovação, uma história do ultrassom, que é muito importante. A gente nota que, apesar da odontologia ela utilizar muito o conceito do ultrassom, esse conceito não é muito bem divulgado, né? Acho que precisaria ter isso com um pouco mais de tempo no ementário universitário, né?
a tecnologia CV dentro do ponto de vista da alta rotação, onde começou, e depois o ultrassom. Vou contar para vocês mais ou menos como que foi isso, para dar um pouco mais de credibilidade, né? Fazer uma revisão técnico-acadêmica com as aplicações, né? E fazer alguns comentários finais, que eu sempre gosto de fazer nas minhas palestras, que é dar digamos, pelo menos um caminho diferente, falar alguma coisa diferente da odontologia para vocês, e o que eu acho que é muito importante, independentemente da profissão, seja dentista, seja médico, seja engenheiro ou cientista, enfim, não importa. Esses comentários finais eu considero bastante importante para a gente discutir, né? Bom, olhando a parte conceitual, a tecnologia espacial, ela é, na verdade, a tecnologia que mais contribui para a área da saúde. Como eu já disse, ela participa praticamente em todos os processos de desenvolvimento na área da saúde. Além de ter criado tomografia computadorizada, comida light, diet, vários tipos de fármacos, etc., a área espacial continua sendo muito importante, e especialmente na área de novos materiais, né? Agora, inclusive, mais recentemente, com as novas tecnologias, nanomateriais, etc. Então, aqui vocês veem nessa transparência que o INPE, onde eu sou pesquisador titular, ele trabalha com áreas tanto de microgravidade, né, como também de espaço profundo, clima, integração de satélites, né, área de física de plasma e toda a parte de lubrificação sólida, que são as áreas que eu desenvolvo dentro do meu instituto. Das aplicações espaciais que eu mostro aqui, algumas voltadas aí para a área de aplicação aqui de lubrificantes sólidos. Aqui eu mostro para vocês a primeira broca do mundo feita integralmente em diamante, onde eu desenvolvi junto com a NASA, e a NASA leva esse tipo de broca hoje para fazer perfuração de rochas em Marte, né? Porque o diamante, não é só o material mais duro, o diamante é o material que tem a maior transmissão óptica que a gente conhece, que vai desde o raio-x até o infravermelho longínquo, né? Então, uma broca feita integralmente em diamante, ela é importante porque você pode fazer análise de material por raio-x, né, com um material dentro da própria broca. Então, eu bolei uma broca que ela perfura a rocha e, ao mesmo tempo, ela incorpora esse material dentro da broca. É um tarugo puro de diamante. E aqui embaixo a gente vê a tecnologia CV Dentus, a área de implante, automobilística, enfim, tem toda a tecnologia voltada para a área da saúde, usando a tecnologia CVD. Uma estação espacial, ela tem aproximadamente 1.400 diferentes tipos de materiais, né? Entre elas, por exemplo, os lubrificantes sólidos, que são feitos hoje todos em diamante, assim como polímeros, materiais superduros e assim por diante. Então, você veja que a importância de novos materiais, ele está cravado na área aeroespacial, e é a área que mais incentiva o crescimento de novos materiais aplicado também à área da saúde. E isso não é simplesmente pelo fato de ser alta tecnologia, é porque tem um conceito muito relacionado da área espacial com a área da saúde, que é o seguinte: nós gastamos cerca de 100 a 200 milhões de dólares para desenvolver e lançar um satélite para o espaço. Esse satélite vai para o espaço, e se ele tem algum problema, eu não tenho como mandar um mecânico lá para corrigir. Então, nós temos que trabalhar com o melhor nível de materiais, com o melhor material, com o melhor controle de qualidade, com uma excelente gestão e assim por diante. O mesmo é na área da saúde. Vocês que trabalham na área da saúde, vocês não podem errar da mesma forma, né? Porque se erra, pode comprometer um órgão de um paciente, pode comprometer a vida. Então, novos materiais, novos procedimentos, controle da qualidade também são necessários. Então, tudo isso pode ser transferido da área espacial para a empresa que vai comercializar os produtos. E isso é o que foi feito, né? Na área espacial, como eu disse, é a área que mais contribui, e nós temos aqui no INPE os novos materiais, especialmente em diamante CVD e o Diamond Like Carbon, né? O Diamond Like Carbon
é o DLC. Hoje, nós utilizamos na odontologia para revestir instrumentais, para revestir os insertos, né, para corte ósseo e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, a NASA e a sua contribuição para a sociedade está muito relacionado com a criação de empregos, especialmente de pequenas empresas. Quando eu estava lá, eu pude presenciar vários spin-offs, né, saindo da NASA, mas o histórico é que só no programa Apollo, que levou o homem à Lua, mais de 5.000 pequenas empresas de inovação tecnológica foram criadas. Como vocês podem ver aí, a parte de robótica, roupa de corpo de bombeiros e assim por diante, tudo veio da NASA. E aqui eu mostro o nosso laboratório aqui no Brasil, aqui no INPE, em São José dos Campos, o Laboratório de Integração e Teste de Satélites, né? Então, você veja que é uma área relativamente grande, essa não é a maior área do laboratório, mas essa é a área onde se integra as peças finais de satélites. No fundo, vocês veem uma câmara de vácuo, essa é a maior câmara de vácuo do hemisfério sul, onde a gente pode colocar um satélite inteirinho dentro dessa câmara e fazer os testes ambientais. A gente simula o espaço profundo de um satélite para verificar todas as funções do satélite. Temos câmaras de vácuo menores aqui, desse lado, onde testa partes de satélites e também componentes. Tem uma parte toda de vibrações, onde os satélites são submetidos a movimentos de vibração, simulando o lançamento. A vibração, né, provocada pelo foguete na hora que ele parte da atmosfera terrestre, assim como também tem outros laboratórios, como o laboratório de ciclagem térmica, como esse. Esse aqui é o laboratório de testes de radiação eletromagnética, né, aqui do INPE, e esse daqui é um detalhe, né, mostrando uma parte de satélite aqui colocando num vibrador, onde a gente simula todas as frequências que pode ocorrer de vibração durante um lançamento, e, naturalmente, esse satélite ele precisa resistir tudo isso, porque se houver alguma ressonância, naturalmente, esse satélite vai se partir ao meio no momento do lançamento, o que a gente não pode deixar de acontecer. Assim como aqui é a parte do nosso satélite, do satélite brasileiro, que foi o primeiro satélite 100% brasileiro, que foi o Amazônia 1, lançado esse ano, em 2021, em fevereiro. Aqui mostrando outras partes do satélite Amazônia 1 sendo integrado, né, e sendo levado para as câmaras de teste. E aqui mostrando um detalhe em cima, na foto de cima eu mostro um detalhe de um painel solar dobrado do nosso satélite, né, Amazônia 1. Aqui mostrando um quadro pictográfico apenas, mostrando como que esses painéis se abrem no espaço, e eles precisam, não somente o satélite, como também os movimentos de câmaras, olhando para a Terra, à medida que ele vai circundando a Terra, precisa de movimento, e esses movimentos precisam ser feitos livre de atrito. E como o diamante, né, na verdade é o DLC, tem um coeficiente de atrito muito baixo, o que nós produzimos hoje, que é o melhor lubrificante sólido do mundo, ele tem o coeficiente de atrito dele é 6 vezes menor que o coeficiente de atrito do aço, né, que é dos metais que a gente conhece que tem baixo coeficiente de atrito. Então, com isso, o nosso satélite, o Amazônia 1, ele voou com o lubrificante sólido que nós fazemos no nosso laboratório, de onde saiu os nossos reatores, que foi feito a transferência de tecnologia para a empresa, como eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então, o satélite Amazônia 1, ele é 100% brasileiro, inclusive toda a parte de controle e toda a parte de lubrificação sólida no espaço. É toda feita em diamante. E aqui, para mostrar com clareza, né, o que é o total dos investimentos globais em materiais, eu mostro aqui na abscissa o percentual de investimento na ordenada eu mostro o percentual de investimento e na abscissa no tempo. A gente nota que houve um crescimento a partir da Revolução Industrial, né, do século retrasado, entrando no século passado, durante as Primeiras e Segunda Guerra, depois a era nuclear e a era espacial, trouxe, então, um investimento para materiais extremamente elevado. E entrou no nosso século, naturalmente,
Embora a área nuclear com muito menos espaço na área tecnológica, essa área continuou crescendo e foi devido todo o impulsionamento dado na área de nanoestruturas, né, de nanomateriais, na qual a saúde foi, digamos, o seu grande precursor, a sua grande exigência, né, a área da saúde. Do ponto de vista de conceito, como eu disse logo no começo para vocês, eu mostro aqui um gráfico pictográfico mostrando institutos e universidades, né, onde a gente executa o nosso trabalho de pesquisa. Temos o Instituto de Pesquisa e Universidade, onde nós temos o desenvolvimento, e temos aqui a empresa que age com a inovação. Esses três eixos precisam de estar interlaçados e conversando entre eles. Então, precisa haver sempre um overlap entre o Instituto de Pesquisa da Universidade e a empresa, especialmente as empresas inovadoras. Porque a universidade e o instituto não vai conduzir produto nenhum para a sociedade, a não ser o aluno. Mas se o aluno não saber o que fazer com aquilo que aprende, ele chega na universidade, ele chega na sociedade e ele vai poder contribuir muito pouco. Então, a empresa é que vai, de fato, conduzir a riqueza, é o que vai garantir a riqueza à sociedade daquilo que se investiga. Tudo que é novo precisa passar para a sociedade. Isso que é importante. E nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, isso não é uma prática muito comum. Isso que nós verificamos. Não é uma prática comum e, na maioria das vezes, ela é até rechaçada pela própria sociedade e pela própria comunidade acadêmica. Eu posso dizer isso com muita clareza para vocês, porque eu sou da área acadêmica, mas eu sou também da área empresarial. Porque eu não vejo geração de riqueza na área acadêmica se uma empresa não estiver diretamente envolvida com isso. Então, eu posso dizer isso com absoluta segurança, porque me desculpe, eu pude observar, né, nos países desenvolvidos a velocidade e a preocupação com que as pessoas têm em colocar algo novo, né, absolutamente novo, com impacto tecnológico na sociedade para fazer com que a sociedade absorva o que está sendo desenvolvido na universidade e, através do pagamento de impostos, esses dinheiros voltam novamente para a universidade, volta para a empresa de inovação e aí, então, cria-se um ciclo de prosperidade. Essa é a filosofia de trabalho em sociedades bem desenvolvidas. Da gestão da inovação, né? Então, o que a gente pode dizer é que ciência mais mercado, né? Então, a gente tem aqui, acho que eu estou conseguindo mostrar aqui para vocês. Ciência mais mercado, nós temos aqui riqueza, conforto, custo de vida mais barato, mais saúde, autonomia, prosperidade e assim por diante. A ciência ela é feita nas universidades, no instituto de pesquisa, fundações e até mesmo em algumas empresas. Mas o mercado não tem jeito. O mercado ele é feito nas empresas, única e exclusivamente. Por isso que nós precisamos de ciência mais mercado para uma sociedade desenvolvida. Aqui, então, a segunda parte que eu quero mostrar para vocês. Eu não sei, pessoal, por que a minha tela aqui ela está arriscada. Vocês desconsiderem isso. Eu acredito que eu devo ter clicado em algum ponto aqui e riscou a tabela, a tela. Tá me ouvindo? Oi. Estou ouvindo. Tá. Ali mexe o seu mouse. Ali no canto inferior esquerdo do seu próprio PowerPoint, ali inferior esquerdo, lá embaixo. Ali tem alguns ícones. Clica na flechinha lá de trás para ver se... Na flechinha do lado esquerdo para ver se ele retorna. Ali mesmo você estava. O primeiro botão daquele canto que você estava. Aqui? Mais um para o lado. Deixa eu ver se muda. Clica aí. Tá, muda o slide. Tá, então clica no terceiro. Borracha. Aí, ó.
Ou ela tá... Não dá para clicar nela? Tá, vai no... Agora vamos ter que descobrir. Vai clicando nos outros ali para ver o que, que aparece. E se alguém souber o caminho, se manifeste. Tem quase 80 pessoas aqui. Vamos ver se alguém... Clica no do Olha, lado. eu já vi acontecer isso. Já vi acontecer isso. Sai da apresentação, entra de novo que sai tudo. Boa! Boa, O que está Fernando. acontecendo? Olha só. Nossa, tem que sair fora daqui, porque ele está O Fernando tá ligando muito para a net. O cara manda desligar 10 segundos e ligar de novo na tomada. Olha, Elizabeth... Então, aparentemente, qualquer pessoa pode riscar. E aí está aparecendo que é Elizabeth Neves ali, ó, que está riscando. Elizabeth que está riscando a tela. Elizabeth, não risca mais não. Tá, então sai da apresentação. Professor, sai da apresentação e volta para esse slide. Daí a gente tenta não riscar. Tá, então eu vou dar um stop share aqui, tá? Sai da apresentação e compartilha de novo. Perfeito. Para ele poder usar. Tá joia. Estou fazendo isso. Esse aqui, né? Você pede a pequena, não tem a grande. Uhum. Tem a grandona, né? Com a pequena. E eu e o João estão tentando pedir uma pizza aqui. Eu não preciso sair, né? Eu acho que só... É só o compartilhamento. Pode compartilhar. A Cris, que está de anfitriã, ela vai liberar de novo aí. Cris, por favor. Acho que já está liberado. Tá? Já? Estão vendo aí? Está permitido. Show, Cris. Ainda não estamos vendo. Não estão vendo? Ainda não. É que eu já compartilhei. Deixa eu ver. Por stop share de novo. Share screen. Não. Espera aí. Estão vendo? Agora está aqui. Estou vendo. Oi. Ok? Ok. Saiu todos os riscos. Tudo certo, pessoal? Oi, professor. Ok. Ótimo. Ok, então, a segunda parte, eu quero colocar a odontologia como em foco aqui, como a fonte de geração de riqueza. E é onde, então, a minha empresa entra, onde todo esse conceito que eu trouxe de fora, onde eu pude aprender mais rapidamente, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de falar que uma das coisas muito frágeis, nossa, é a aproximação dos profissionais que trabalham, sejam na área da odontologia, na área da medicina, assim como outras áreas, né? É uma aproximação entre profissionais e empresa, quem fabrica e quem usa, né? Precisa acontecer de forma bem mais densa. No European Frame, que é um relatório muito grande, onde nasceram os horizontes europeus, né, da área de desenvolvimento, de inovação, eles mostram que a interação cliente-fabricante em países desenvolvidos é cerca de 2,5 vezes mais frequente que em países em desenvolvimento. Como na Europa, European Frame vale tanto para os países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, França, Itália, como também valem para países menos desenvolvidos. Então, eles fizeram um trabalho muito interessante nesse relatório, onde eles mostram eles dão muita informação de como que uma inovação deve continuar, né? Então, ela exige um compartilhamento do conhecimento para ganhar espaço no seio de uma sociedade. E como no caso da Europa, a sociedade virou comum, com países pobres e países ricos, então eles se preocuparam muito com essa questão de interação cliente-fabricante, né? Universidade-empresa e assim por diante. Então, a Europa, na verdade, embora eles dividiram os países ricos, dividiram as riquezas com os países pobres, eles tiveram um ganho muito grande, porque eles ensinaram
eles ampliaram bastante o mercado europeu de uma forma mais sadia, né? mais centrada, né? E também, pessoal, os países em desenvolvimento, nós temos um índice de individualismo muito elevado, né? Nesse gráfico que eu mostro, aqui nas ordenadas, o individualismo, né, que é o índice IDV, e na abscissa, a riqueza das nações. A gente observa que os países em desenvolvimento, que são mais pobres, né, têm uma renda per capita inferior, eles têm um índice de individualismo muito elevado. Enquanto os países mais desenvolvidos, eles vão descendo, cada vez que vai aumentando a renda per capita, vai também diminuindo a individualidade, né? O índice de individualismo. E vocês vejam que o fator de correlação aí de 0,85 é muito forte, né? Isso aí é uma verdade, de fato, né? De forma que o que acaba acontecendo é que tanto a positividade como a cooperação são coisas que precisam caminhar muito junto, né? E nos países em desenvolvimento, existe muito o que a gente chama de positividade baixa e cooperação relativamente baixa também, onde a gente fica muito numa fase só de prevenção e nada de evolução. Ou então a positividade elevada, né, com uma prevenção baixa, que são os países também muito pouco desenvolvidos, gerando competições sem resultado, né? E, por outro lado ainda, se a positividade é muito baixa, embora tenha muita cooperação, né, é um processo de acomodação, enquanto, se a gente vai para o quadrante superior, positividade alta e cooperação elevada, é um processo colaborativo. Então, a colaboração é muito importante, né? Existe uma frase famosa aí, né, que se nós fazemos bem para os outros, fazemos melhor ainda para nós mesmos, né? Essa é uma filosofia importantíssima e que a gente precisa realmente de estar fazendo, e isso não ocorre muito nas nações menos desenvolvidas. E também, aqui é digamos, o conceito... Deixa eu ver se eu consigo levar isso aqui para baixo. Eu não sei se está atrapalhando vocês aqui, o conceito de forma de investimento para a conciliação de um projeto de inovação em uma pequena empresa. Na verdade, o poder público, em geral, ele começa primeiro, especialmente com financiamento de projeto, instituto de pesquisas e universidades. Começa primeiro, e o privado começa depois. O privado começa com investimento menor, mas sempre também investindo, e passa por uma barreira que nós chamamos a divisão entre a área de pesquisa e desenvolvimento e mercado. Mas existe um momento em que o privado investe mais que o público. Mas o setor público, ele investe muito também quando o produto já está no mercado, porque é muito importante que a sociedade utilize aquilo que é de melhor produzido na academia. E por isso que eu mostro o slide seguinte. Opa, travou aqui. Isso. Eu mostro esse slide seguinte, que mostra a distribuição. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz, eu desenvolvi aqui no Brasil, depois que eu fiz uma visita num congresso de odontologia em Colônia, na Alemanha. E eu pude verificar lá que os países mais desenvolvidos, eles tinham um investimento dos governos muito grande. Então, eu procurei saber como que situava isso. E eu fui na OCDE, fui também no European Frame, e pude constatar o seguinte: o poder público de compra versus a renda per capita, novamente. Aqui na ordenada eu estou com o poder público de compra e na abscissa a renda per capita do cidadão desses países. A gente nota que aqui no bloco de cima, Irlanda, Coreia do Sul, Singapura, Japão, etc., são países bastante desenvolvidos, onde o poder de compra dos governos é muito elevado.
Enquanto nos países mais pobres, não é o caso que eu mostro aqui, onde o Brasil, o México, Turquia, enfim, estão situados, naturalmente, esse gráfico aqui, na verdade, eu fiz, se não me engano, eu atualizei ele em 2012. Então, provavelmente, hoje, deve ser um pouco diferente já. Mas, enfim, isso reflete bem a nossa situação, onde o nosso governo, ele compra muito pouco da tecnologia de inovação. Ele não investe em inovação. E um dos casos mais típicos que eu vi nesse congresso lá na Alemanha foi o depoimento de um empresário irlandês. Eu procurei reunir uma equipe de empresários lá e nós fizemos uma reunião extra congresso lá e compareceu, na verdade, 11 países que falaram sobre as suas políticas internas, né? O da Irlanda eu achei muito interessante e gostaria de dividir aqui com vocês, que foi o seguinte: o fulano da Irlanda contou, ele estava lá porque ele estava vendendo uma agulha hipodérmica, e eles desenvolveram um coating, um revestimento da agulha hipodérmica que você poderia manter debaixo do tecido humano por vários dias, se não semanas, sem tirar, então isso causava menos lesão, né, menos hematomas em um paciente. E o governo irlandês lá gostou do projeto, eles se reúnem a cada 60 dias lá na Irlanda para saberem quais são os projetos de inovação. E em alguns deles o governo investe. E nesse caso, o governo investiu, a saúde lá na Irlanda é quase 90%, ela é pública, né? O governo comprou toda a produção da empresa durante 3 anos, com 2 condições: que a empresa usasse 20% do lucro líquido deles para investir em algum programa social do governo. E o outro é que em 3 anos eles tinham que estar exportando no mínimo a mesma quantidade que o governo compra deles. Ou seja, é um tipo de compra que é muito mais um investimento direto, o dinheiro vai direto para a empresa e assim por diante, o dinheiro fica mais barato, né? E você faz mais. Eu tentei aplicar isso no Brasil, voltei aqui do Brasil, voltei em 2005, que foi esse congresso, se não me engano, e eu voltei aqui no Brasil, tentei fazer a mesma coisa, fui para Brasília, etc. E a primeira coisa que me fizeram no Brasil foi uma pergunta bem típica, né? Que foi o seguinte: um dos próprios auxiliares do então secretário de saúde lá, que me recebeu lá em Brasília, fez uma pergunta bem direta para mim: quanto que eu levo com isso? Ou seja, um esquema completo de corrupção. Eu vim embora extremamente aborrecido para São Paulo e desisti de ir para Brasília. Mas, enfim, é isso que acontece. E é por isso que nós estamos hoje, né, passando por situações bem mais difíceis que os outros países aí no universo do desenvolvimento da tecnologia e da inovação. E isso reflete bem, né? Aqui o mundo em desenvolvimento tem uma tem uma transferência muito grande de inteligência e fluxo de riqueza para o mundo desenvolvido, enquanto, na contramão, o fluxo de obediência e de pobreza ela é muito grande do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento, né? E o fluxo de pobreza é muito pequeno, né? Do mundo em desenvolvimento para o mundo desenvolvido. Essa transparência aqui me causou uma vez eu estava fazendo uma discussão numa mesa redonda e tinha um pessoal da França, um americano, etc. E realmente o francês pegou no meu pé porque ele não acreditava muito nisso, né? E depois um americano mesmo mostrou por A mais B que é exatamente isso que acontece no mundo, infelizmente. Então eu mantive a minha transparência. E aqui eu mostro a dependência de custos com ciência e tecnologia, né? Esse aqui foi um modelo que eu desenvolvi, que foi muito bem aceito, foi publicado, né, mundialmente, onde eu mostro de novo aqui na Zodernada o custo de um projeto. Então, para todos nós que damos aula, né, participamos do meio acadêmico, é muito importante observar esse gráfico. E aqui na abscissa, eu estou mostrando o tempo, no tempo, né? Pode ser 1 ano, pode ser 20 anos, depende do produto, mas ele sempre começa
no início, relativamente caro dentro da universidade, com umas barras de erro relativamente grandes, que o projeto pode ser relativamente barato ou muito caro, né? Mas ele sempre vai crescer, vai chegar num ponto de derivada zero e começa a cair. Quando ele começa a cair, é porque ele está entrando no mercado. E aí, então, o produto começa a ficar mais barato e a própria sociedade comprando paga imposto, naturalmente, e você cria, então, um círculo vicioso, né? Altamente positivo entre a academia e a sociedade. O que acontece? Nós temos uma região aqui que nós chamamos de região 1, que é a região da ciência, onde a gente apenas gasta, né? A região do desenvolvimento, que é a região 2, onde nós entendemos aquilo que cientificamente está fazendo e vamos desenvolver e transferir tecnologia para a sociedade. E o 3, que é o mercado, né? Essa área de comercialização, ela é, em particular, muito importante, porque nós estamos utilizando aquilo que foi feito lá atrás no 1, né? Ocorre que os países em desenvolvimento têm uma barreira aqui que fica absolutamente comprometida. Todo o nosso gasto, todo o nosso tempo, a nossa pesquisa feita no primeiro intervalo aqui, que é na academia. Enquanto os países desenvolvidos não enxergam essa barreira. Simplesmente eles ultrapassam. Então, existe uma zona crítica, né, aqui, na qual os países desenvolvidos não conseguem passar. A gente gasta grande parte do nosso caro dinheiro, chegamos até a derivada zero da curva e a gente não consegue passar para a região 3. Essa é uma realidade da maior parte dos países em desenvolvimento. Agora, se eu pergunto para vocês, ao invés de eu falar no custo de um projeto, qual é o valor real de um projeto para a sociedade, por exemplo, brasileira, né? O projeto ele começa com um valor muito baixo, porque a sociedade não está enxergando. A sociedade só vai enxergar quando ela vê de fato isso no mercado. Então, se nós não tivermos mercado daquilo que a gente produz, daquilo que a gente investiga, né? Então, o valor de um projeto vai ser muito, muito baixo. Isso é o que acontece. Aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês que há cerca de 2 meses atrás saiu um novo ranking das maiores universidades do mundo, né? E a universidade latino-americana que está melhor ranqueada nesse ranking de Oxford, da Inglaterra, é a Universidade de São Paulo. E ela está simplesmente no 210º lugar, em termos de contribuição para a sociedade. E nós somos a 3ª maior universidade no mundo em número de publicações científicas, para vocês terem uma ideia. O Brasil publica 2,7% de todos os papers do mundo. E nós participamos apenas 0,03% das patentes do mundo. Então, vocês vejam que tem uma diferença muito grande entre academia e indústria, entre academia e inovação. Nós não conseguimos fechar o ciclo de inovação. Aqui eu mostro o cenário da evolução da influência empresarial na sociedade, onde, nos países, né, desenvolvidos, isso é uma verdade, né? Até o ano de 50 do século passado, a invenção tinha uma forte influência, né? Que quem controlava era sempre a indústria. De 50 a 70 foi a capacidade financeira, onde houve um acréscimo muito grande de empresas gigantes, né? Depois de 70 a 80 as empresas começaram a diversificar os seus produtos, quem comandava ainda era o empregador, a indústria. De 80 a 90 foi a qualidade, né? Nasceu todo o sistema de qualidade total, né? Onde a indústria também comandou. Depois, próximo já do ano 2000, o consumidor começou a fazer uma diferença muito grande, né? Onde ele passou a exigir e o empregador começou, então, a fabricar muitos produtos personalizados e assim por diante. Mas foi já no início desse século, né, que o que começou a comandar foi o talento, né? Então, começou a se dar
muito valor ao talento. E aí deixou de ser o empregador, o único comandante da economia mundial, e sim também o empregado. Só que nós, os países em desenvolvimento, a gente não sentiu muito isso, né? Mas nos países desenvolvidos isso é uma realidade. E aqui nesse gráfico eu mostro a importância, né, da habilidade humana por sua relativa contribuição na criação de valor, né? Que é justamente você trabalhar com inovação. Então, aparece aqui como um valor relativamente baixo dessa habilidade humana, que é a simples obediência. Depois, a diligência. Depois vem o intelecto, né? A inteligência das pessoas vem em terceiro lugar. Iniciativa contribui mais para a sociedade do que a inteligência, né? E depois a criatividade contribui ainda mais do que tudo isso. E quem mais contribui realmente é a paixão pelo que se faz. Então, sempre quando... Esse é um gráfico, né, que foi tirado de um livro do... Aqui, não estou mostrando aqui, do livro do Jack Welch, que foi o grande... talvez o maior, talvez um dos maiores CEO, né, que o mundo já teve. Ele foi CEO da General Electric. Ele pegou a General Electric como sendo uma empresa já em estado de falência e levou ao final do seu mandato como a terceira maior empresa do planeta. E ele, então, ele mostra todos esses gráficos aqui, que foram desenvolvidos por ele e pela equipe dele, mostrando que a paixão é o lado humano mais importante na contribuição para a criação de valor, né? Deixa eu ver aqui, porque não está indo de novo. Professor, é que está com a setinha. Vai no canto esquerdo, acho, e clica na setinha da frente. Deixa eu de novo aqui, deixa eu tentar ver aqui. É que não está aparecendo. Clica na setinha do teclado. Acho que o senhor agora está mudo. Pode liberar. Aí. Passou, só libera o microfone agora. Canto inferior esquerdo. Pede para Cris. O Cris, você está ouvindo aí? A gente vai correndo aqui, às vezes passa por um ponto onde eu não tô enxergando, ele não está para mim aqui. Tranquilo. Vezes, me desculpem aí. Fica então, vamos tranquilo, lá. Querido. Bom, e com isso, então, eu passo aqui a outra fase, que é mostrando os segmentos industriais que nós temos, né? Nós temos aqui a nossa empresa, ela tem 15 patentes, nós somos em 4 PhDs trabalhando, temos 25 representantes comerciais, incluindo a Europa em tudo isso, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre essa parte que é a CVDentos, né? É claro que a gente também utiliza muito a CVD Coaching e a CVD Instruments também, que são áreas importantes da nossa empresa. Aqui eu mostro para vocês rapidamente uma linha do tempo, né? Nós criamos a nossa empresa lá em 98, em 2002, 2003 a gente lançou a primeira patente, na verdade em 98 nós fizemos uma primeira patente, em 2002, 2003 fizemos a patente das pontas ultrassônicas, em 2006 nós lançamos o primeiro equipamento pequenininho, o que nós chamamos de CVDent 1000, né? Que foi um equipamento para começar a introduzir as pontas. Na verdade, nós começamos a fazer as pontas para ultrassom inicialmente, mas as empresas, a princípio, seriam para todas as empresas que fabricassem empresas de ultrassom, mas isso não foi uma estratégia adequada que nós fizemos. Nós precisamos lançar o nosso equipamento. Depois, em 2009, nós criamos a parte de
Diamond Like Carbon, que é um outro tipo de coating, também um diamante amorfo. Em 1998, na verdade, nós ganhamos um prêmio com o lançamento da broca de alta rotação em diamante CVD, que foi o prêmio governador do estado de São Paulo. E depois, aqui em 2011, também, aí já com as pontas de ultrassom para a odontologia, nós ganhamos também o prêmio de melhor invento do Brasil e também do mundo, que foi dado pela WIPO. Então, pela primeira vez, uma patente venceu como o prêmio, o invento de melhor do mundo, pelos benefícios que prometia, né, e pela tecnologia envolvida. Hoje, só nós, a nossa empresa, que consegue fabricar o diamante altamente aderente numa haste metálica que tenha a capacidade desse diamante não delaminar e fazer todo o trabalho de desgaste, né, mecânico, como ele é prometido, né? Em 2014, nós lançamos aqui, então, o primeiro equipamento DentSurge com 2 canetas, né? E com a função clínica, com as funções clínicas e cirúrgicas integradas, né? E em 2016 bolamos também um sistema completamente novo, que foi uma nova patente também em DLC, com um princípio novo, né, de confinamento de íons, onde a gente consegue fazer um coating, um revestimento mais duro e mais durável, né? E é o que hoje nós aplicamos nas pontas cirúrgicas, né, de corte ósseo. Em 2018, nós lançamos o equipamento DentSurge Pro, e em 2019 lançamos o equipamento o Optimus, né, que é um equipamento pequeno para atender a uma classe da odontologia que utiliza bastante o equipamento de ultrassom, entretanto, em procedimentos mais limitados. E depois, em 2020, lançamos o equipamento, em 2020, lançamos o Clinical Plus, com também com 2 canetas e, naturalmente, algumas propriedades maiores, onde as pontas também sofreram bastante melhoras e dá para se utilizar essa tecnologia com potência melhor. Em 2020, dado a pandemia, né, nós bolamos uma forma de fazer com que as pontas de ultrassom pudessem operar com menos spray, né? Então, nós bolamos o Spray Control. Em 2020, nós criamos também uma melhoria bastante substancial nas pontas, tanto de alta rotação como também de ultrassom, com 2 novas patentes, né? E aqui eu mostro para vocês, mostrando 2 pontas diferentes, né, com uma rugosidade maior e outra com uma rugosidade bem menor. Nós ampliamos, então, aqui o nosso leque de rugosidade das pontas, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, as brocas de alta rotação, nós temos agora, antes a gente trabalhava num intervalo, né, menor aqui de rugosidade. Hoje nós estamos trabalhando num intervalo de rugosidade bem maior. Nós temos rugosidade bem maior e com isso nós aumentamos a velocidade das nossas pontas de alta rotação, o que está sendo empregado agora na área de CAD/CAM. Para vocês terem uma ideia, né, as pontas com a nossa tecnologia, ela mostrado aqui à direita, ela tem um diamante, uma pedra única de diamante, por isso ela não se desgasta facilmente, enquanto da esquerda convencional são grãos de diamante, como vocês conhecem, né, com uma solda galvânica, onde esse intermediário aqui é justamente o metal, né, que é um níquel, né, que é utilizado para efetuar a solda dos grãos metálicos. E com o tempo, esses grãos metálicos, como eu mostro aqui, eles vão vão soltando, né, e naturalmente cada vez mais
vai se contaminando o tecido com o próprio metal, né? Enquanto aqui eu estou mostrando, por exemplo, o uso aqui em alguns 15 minutos de uso, na verdade, com essa ponta convencional, e aqui 200 minutos de uso, a gente observa que não há desgaste algum, no caso da ponta CVD. Aqui, eu mostro aqui, por exemplo, o tempo de corte, né, de 2 centímetros de uma placa de vidro, né, e aqui na abscissa, eu não sei aqui no meu, eu não consigo tirar essa... Vamos ver se... Ok. E aqui na abscissa eu mostro realmente a extensão de corte. A gente observa que no caso das pontas de alta rotação com a tecnologia convencional, chegando aqui em apenas alguns centímetros de corte, ela já perde praticamente todo o corte, né? Enquanto a ponta a CV-dentos, né, a gente nota que ela não tem variação alguma, ela permanece constante durante toda a extensão de corte. A mesma coisa para essa, né, com uma rugosidade média, a gente diminui ainda mais o tempo de corte, mas ela mantém sempre no mesmo patamar, né? Essa convencional com solda galvânica, a rugosidade dela muda drasticamente, né, com o tempo de corte, enquanto a CV-dentos não muda, né, o diâmetro dela, né, não muda e também, perdão, a rugosidade dela não muda, né? Então, da mesma forma com as pontas de ultrassom, nós tínhamos, então, porque tanto a tecnologia da alta rotação como para ultrassom é a mesma. Então, nós também desenvolvemos as pontas para o ultrassom com rugosidades maiores e rugosidades bem menores, da mesma forma, ampliando a aplicabilidade delas, né? Aqui eu mostro uma ponta de ultrassom utilizada com a tecnologia convencional, onde após 10 minutos de uso, até o metal se desgastou, enquanto do outro lado, com ultrassom, CV-dentos, após 200 minutos de uso, a gente não observa desgaste algum, né? Então, é uma tecnologia completamente nova, uma tecnologia disruptiva que nós temos, né? E mostrando aqui, com o ultrassom, é mais acentuado ainda essa questão do desgaste da ponta, né? Onde o diâmetro ele se desgasta rapidamente, em alguns minutos ele já chega a zero quase, enquanto o diâmetro da ponta CVD não há desgaste algum, né? Agora, entrando um pouquinho na história do ultrassom, é muito importante a gente falar que isso na verdade começou lá no final da década de 40 do século passado, né? Onde um aparelho de ultrassom, que também foi criado pela NASA na época, foi aplicado na área da odontologia. Foi uma das primeiras aplicações na área da saúde do ultrassom, foi justamente na área da odontologia. E nessa época, já em 1954, eles observavam que tinha algumas vantagens, né? Que era a ausência de dor, o acabamento era bem melhor e não afetava a polpa. Mas tinha algumas desvantagens relativamente elevadas, que era o uso de pó abrasivo de alumina, porque a ponta era de aço endurecido, mas mesmo assim era bem mais mole do que o próprio esmalte e a dentina. Então, o desgaste era muito rápido e tinha que ter um excesso de água, né, e baixa velocidade de corte. Além do tamanho do ultrassom, né, que era um equipamento relativamente grande e bastante caro. Mas tinha já uma orientação bastante clara, que uma leve pressão era suficiente para que houvesse o devido desgaste do dente. Então, devido ao aparecimento da alta rotação, o ultrassom quase não evoluiu. Aqui eu mostro a evolução temporal, né? Começou lá no final da década de 40, né, e 50. Em 53 foi publicado o primeiro paper, né, que foi o Sonic Energy, pelo professor Katuna, e vieram outros trabalhos com avaliação crítica do ultrassom na odontologia, em 58, 60, 95, e até 2003, na verdade, não tinha ainda nada na área de pontas que pudesse ser dedicada à utilização do ultrassom. E foi quando nasceu, então, as pontas CV-dentos, que, então, habilitou o ultrassom
como um equipamento alternativo para se fazer preparos cavitários também, né? Então, a partir de 2003, com o surgimento da CVDentro, hoje nós temos mais de 100 trabalhos publicados em revistas internacionais, né, com avaliação ad hoc, né? E nós estamos hoje com mais de 100 modelos de pontas ultrassônicas criados, né, pela primeira vez no mundo, e temos mais de 40 modelos em desenvolvimento, que foram solicitados por colegas, né, de vocês, em praticamente todas as especialidades. Estamos entrando agora na área também de ortodontia, né, que foi bastante complicado, porque eles precisavam de desgaste muito rápido e também além de desgaste rápido, certos tipos de procedimentos, né, que era impossível ainda de ser criado. Nós criamos vários modelos de pontas para essa área. E em 2020 e 2021, então, para nós foi uma parte bastante importante, onde nós criamos essas pontas novas com alta rugosidade, aumentando bastante não somente a velocidade de corte, né, de abrasão, mas também a resistência à alta potência. Então, dá para se usar algumas pontas com potência máxima no nosso equipamento, em qualquer equipamento, né, que se for utilizado, para fazer tanto na área da cirurgia óssea, como também na área clínica, para tratamentos clínicos normal, né? Convencional. Na tecnologia do ultrassom, é bom a gente sempre citar, né, que o ultrassom, por que se fala do ultrassom, né? O som é uma vibração, a gente fala que são ondas, né, acústicas, que é variação de pressão no ar, e o som, ele varia, essa frequência varia de 20 Hz até 20.000 Hz, 20 kHz, né? Então, abaixo disso são as frequências infrassônica e acima a ultrassônica. E o nosso aparelho de ultrassom, a maioria deles trabalham entre 25 e 35 kHz, né? Ou seja, é uma frequência de ultrassom relativamente elevada, lá na casa de 25 a 35 kHz. O nosso equipamento, em particular, trabalha na região de 32 kHz. A tecnologia piezoelétrico, na verdade, existem dois tipos de tecnologia. A piezo, e existe uma mais antiga, que foi a criada inicialmente, que é a que nós chamamos de magneto estrictivo. Essa tecnologia magneto estrictiva, ela já não está mais sendo fabricada porque o piezoelétrico tomou conta, né? É mais barato, mais eficiente, uma caneta mais leve, né? Então, tomou conta. E o princípio piezo é esse que eu estou mostrando aqui, né? A gente aplica uma diferença de potencial na extremidade de um certo material cerâmico, como é o caso, cerâmicos e polímeros, como é o caso do titanato e zirconato de chumbo, e esse material, ele vai expandir e vai expandir e voltar ao seu estado original à medida que a gente aplica uma tensão. Se a gente aplica uma tensão com uma certa frequência, ele vai e volta com a mesma frequência, proporcionando, então, uma vibração na ponta, né? Como eu mostro aqui. Isso aqui é uma caneta, mostrando aqui o elemento PZT, né? Que é o piezoelétrico, onde ele expande e contrai eletricamente, com um pulso, né? Que é dado, e através de um circuito ressonante, né? Que nós temos aqui um material para suportar a vibração, temos aqui os piezo, e o material para conduzir toda a vibração até a ponta, o que nós chamamos de transdutor metálico, que pode ser também de aço, pode ser de titânio, e o melhor metal para transmitir o ultrassom que nós conhecemos é justamente o titânio aeronáutico. Ele tem uma excelente condutividade de ultrassom, e é justamente o material que nós utilizamos nas nossas canetas e também nas nossas pontas cirúrgicas, né? Que é justamente o titânio aeronáutico. Aqui é uma caneta, mostrando aqui a pontinha ultrassônica, piezoelétrico. Ele vibra, o nosso sistema vibra com frequência de 32 kHz, né? Essa é a frequência, com uma potência que vai até da ordem de 8 watts, onde todos os equipamentos são muito próximos, uns 6 watts, 8 watts, mas nós desenvolvemos um circuito ressonante extremamente eficiente,
que é hoje onde nós ganhamos aí dos restos dos equipamentos aí que tem no mercado. É justamente na eficiência da condução dessa energia ultrassônica para o tecido. Essa tecnologia que a gente mostra a diferença básica entre uma superfície de diamante CVD, né, onde nós temos uma dureza muito elevada, em torno de 100 gigapascal, versus a dureza do esmalte, que é 3,3 gigapascal. Ou seja, nesses casos, o diamante é da ordem de 30 vezes mais duro do que o esmalte do dente, né? Aqui mostrando o crescimento do diamante, que é uma forma extremamente simples de crescer diamante. Nós temos uma região de alta temperatura aqui, uma região de temperatura média, que é justamente onde nós colocamos os nossos insertos, e naturalmente controlando a entrada do gás metano e hidrogênio, controlando a pressão nessa região de alta temperatura, que vai até cerca de 2.500 graus, controlando a pressão e a temperatura também nessa região, a gente tem o diamante começando a aparecer numa estrutura que a gente controla tanto a rugosidade como também o formato, controlando as pressões internas desses reatores também. Olhando assim, é relativamente simples, na verdade é simples, né? Depois que a gente tem todo esse controle, de certa forma bastante simples. Bom, essa aqui eu já até mostrei, né? Nós temos, então, hoje, cerca de 40 insertos clínicos, né? E outros tantos de insertos cirúrgicos, onde o inserto clínico, a gente mostra que são o adaptador aqui é de titânio, a haste ela é em molibdênio, né? Que é o metal que a gente consegue obter alta aderência do diamante, e essa pontinha escura aqui é justamente o diamante na forma de uma pedra única. Os insertos cirúrgicos são insertos integralmente de titânio aeronáutico, e a gente faz um revestimento com Diamond Like Carbon, né, que é o DLC, com um coeficiente de atrito extremamente baixo e, naturalmente, com uma dureza bastante elevada para dar mais resistência e mais durabilidade ao inserto. Então, como eu já disse, né, mais de 100 artigos foram publicados, né, com as nossas tecnologias. Aqui é um exemplo clássico, né, mostrando aqui o barulho da alta rotação, naturalmente, e o barulho do ultrassom. Existe uma diferença bastante grande, né? Então, e aqui a gente fala muito sobre os trabalhos científicos que foram feitos. Um deles foi para tentar explicar o porquê que, usando o ultrassom, né, não dói. Naturalmente, ele tem uma preservação dos odontoblastos muito mais do que a alta rotação, muito provavelmente devido ao desgaste muito grande, no caso da alta rotação, onde no movimento de alta rotação, quando ele pega os canalículos, né, ele tem um movimento, né, microfluídico, né, nos canalículos, empurrando esse líquido para dentro, e quando ele deixa o orifício, ele puxa naturalmente esse líquido, produzindo então um movimento de microfluido, criando, na verdade, uma onda de choque e naturalmente causando a dor. No caso, o ultrassom, como ele se movimenta, o movimento dele é muito pequeno, no máximo 50 microns, ou seja, 50 milésimos de 1 milímetro, ele não causa esse movimento dos microfluidos, e com isso não causa a dor. Isso eu pude constatar, né? Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro cobaia, né? A não sentir a dor devido ao efeito do ultrassom num tratamento dentário. E aqui foi feito um trabalho na Unesp, em Araraquara, onde os professores lá, através de um trabalho que foi publicado, eles mostraram que em crianças, né, com tratamento com ultrassom, fazendo procedimento de limpeza e também de cáries, né, cerca de 22,9% das crianças ficavam sonolentos, 77,7% menos ansiosos e 81,4% sem choro na cadeira do dentista, né? Ou seja, o dentista deixou de ser aquele personagem que vai causar dor.
ele vai executar um trabalho basicamente sem dor na boca de uma criança. Hoje nós temos vários casos aqui na nossa região, várias clínicas, né, que fazem trabalho com o nosso sistema, com uma filosofia bastante diferente de tratamento, o que eu me sinto bastante orgulhoso por isso. Mas além da sem dor, tem a questão do smear layer, né, que o ultrassom ele já faz uma limpeza prévia muito melhor, né, às vezes até eliminando, em certos casos, a necessidade do líquido, do ácido, né, para se tirar o smear layer que a alta rotação tem. O ultrassom já é um sistema muito mais limpo, né, tem mais precisão, mais controle, mais visibilidade, assim por diante, né. Reduz a inflamação. Aqui também é um caso muito interessante, onde utilizando o ultrassom, né, como a gente observa aqui do lado esquerdo na fotografia, a recuperação foi muito mais rápido que no caso onde se utilizou uma alta rotação, né? Aqui também é o controle e precisão, mostrando... Isso aqui foi tudo imagens que eu tirei de trabalhos científicos que foram publicados, né? Mostrando aqui o inserto sevedentos, exatamente com o mesmo diâmetro, no caso aqui do inserto convencional, a gente tem muito mais precisão. E aqui mostrando, então, o Optimus na endodontia e periodontia. Com esses 3 sistemas, a gente cobre praticamente todas as especialidades da odontologia com bastante propriedade, né? Aqui um equipamento relativamente barato, né, que tem uma única caneta. Aqui um equipamento um pouco mais robusto, que pode se utilizar da mesma potência desse equipamento grande, entretanto apenas clínico, e o outro aqui, tanto clínico como cirúrgico, com potência bastante elevada. E com as pontas novas que nós desenvolvemos agora em 2020 e 2021, pode-se utilizar, em boa parte delas, que se utilizava 80% da potência, hoje é permitido utilizar até 100%, como é o caso das pontas que foram desenvolvidas para a área de ortodontia. Na área de endodontia também, né, é muito importante a gente citar aqui, na parte de endodontia, o acesso, né, à câmara pulpar, e vai até a parte de cirurgias e apsectomias, né, retropreparos e assim por diante. A parte de dentice, que é a parte, digamos, mais utilizada, né, em preparo cavitário, né, como eu já disse, não gera smear layer, melhor acabamento, né, para todas as classes, né, inclusive preparo interproximal, nós temos pontas próprias para isso, né, remoção de excesso de material restaurador e assim por diante. A parte de prótese também, onde nós temos bastante pontas, né, para isso, que vai desde preparo de molde até preparo de faceta, né, lente de contato e assim por diante. Essa aqui eu estou indo mais rápido, porque é exatamente a parte de vocês, eu acho que vocês já devem ter visto isso de uma forma mais exaustiva, né? A parte de periodontia, né, também é uma parte muito interessante, porque desde a parte de peeling gengival, que é possível fazer, cirurgia de aumento de coroa clínica, flapless, né, que é uma tecnologia que foi criada, um procedimento, né, cirúrgico que foi criado e foi só possível devido à tecnologia sevedentos, né? Essa parte também de periodontia é interessante, a parte de limpeza é interessante porque na parte de limpeza, com o diamante, limpa-se muito mais do que com uma ponta só com aço, porque o diamante, sendo bem mais duro do que o aço, ele tem a propriedade de ficar mais tempo colado na superfície dura, que é do dente, né, do esmalte ou dentina. Enquanto o aço, por ser mais mole que o esmalte, ele bate e volta. Então, o tempo de permanência do esmalte é bem menor. É como você lança uma bola de golfe, né? Perdão, uma bola por exemplo, de tênis na parede, ela bate e volta. Se você lança uma bola, por exemplo, de boliche na parede, ela bate e fica, né? Ela bate e cai colada à parede. Esse é o efeito do aumento da cavitação ultrassônica pelas pontas sevedentos, né? Além de raspar mais, ela fica mais tempo colado na superfície, ocasionando uma limpeza mais rápida.
Aqui são os exemplos, né, de flapless, né, que nós damos. Aqui são 2 exemplos de típico, né, de pontas, né, com um acabamento final, que é a ponta T1 clínica, a ponta SF3 cirúrgica. E aí a gente vai para a área de piezocirurgia também, né, que vai desde split crest até remoção de dentes inclusos e assim por diante. Então, nós teríamos que os benefícios do piezo vai muito além, né, além da aceleração do processo de reparação óssea, maior controle, maior precisão, né, de corte, mitigação do risco de danos aos tecidos, né, membrana, gengiva, reduz a remoção de estrutura óssea, reduz processos inflamatórios e contribui para a eliminação de bactérias e tudo mais, que é, por exemplo, a questão do efeito de cavitação ultrassônica mais eficiente, entre outros, né, que eu já até disse. Esse aqui é um vídeo rápido, onde a gente mostra em tempo real, né, uma corte de um osso que eu acho que o pessoal já estão bastante acostumado a ver. A gente nota que isso é tudo em tempo real, né? Em alguns segundos foi feito aí esse corte ósseo. E para mostrar que o ultrassom não corta o tecido mole, né? Nesse caso, o dentista esfrega aí a ponta, né, na própria luva, né, que é uma luva de borracha, e vocês observam que realmente não corta o tecido duro, né? Esse aqui já é um outro vídeo que a gente mostra a raspagem também, é uma raspagem extremamente eficiente de osso, com muito pouca pressão, né? E assim por diante. Então, eu mostro nesse gráfico aqui justamente a evolução da tecnologia no tempo, né, em unidades arbitrárias, naturalmente. Isso aqui foi feito com a ajuda de uma equipe lá do Canadá, onde eles trabalham com tecnologia disruptiva, mostrando aqui a presença da solda galvânica até o início do nosso século, né? E quando apareceu a tecnologia do diamante CVD, eles consideraram que foi uma descontinuidade muito grande aqui, e isso foi o que contribuiu realmente para que a gente ganhasse o prêmio de melhor invento do mundo, porque é uma tecnologia completamente nova, né? É uma tecnologia absolutamente disruptiva, que traz muitas aplicações, uma alternativa real para a tecnologia que existe hoje, né? E essa daqui também, né, aqui mostrando aqui na ordenada o conforto no tratamento e a evolução da odontologia no tempo, né? Onde ela começa aqui no início aqui com o famoso boticão, evolui para alta rotação na década de 50, na década de 70 com as novas resinas, na verdade as resinas, né? Em 90 aqui com os implantes e o que nós chamamos aqui de odontologia ultrassônica, né? E aqui em meados já no início desse século. Aqui eu mostro um vídeo também muito rápido do nosso spray control, que foi um invento que nós fizemos, né, agora devido à pandemia, onde nós propusemos um revestimento, né, na pontinha, onde praticamente o spray ele é eliminado, né? E aqui nós mostramos a diferença básica do spray de uma alta rotação, no meio aqui da alta rotação sem o spray control, e à direita aqui o ultrassom com o spray control, mostrando que não há nenhum tipo de aspersão. Esse é um trabalho também feito por alguns colegas de vocês e foi publicado numa importante revista internacional aí. Aliás, no FDA tem um artigo lá muito interessante, onde ele mostra que o dentista americano, e eu acho que isso é válido para o brasileiro também, ele é exposto 6 vezes mais à doença, por exemplo, hepatite C, do que um paciente, do que um cidadão que não é dentista, né? Então, esse spray control, ele também vem trazer essas informações. E a spray control foi uma patente nossa também, né? Foi a última das patentes nossas,
na verdade, a penúltima, e eu gostaria de mostrar rapidamente o porquê da importância da patente. Muito embora o Spray Control ele foi patenteado, a nossa empresa, para qualquer empresa que queira fabricar o Spray Control, pode fabricar, a gente vai dar uma licença gratuita para quem quiser. Eu mostro aqui, por exemplo, a importância das patentes, só para fazer um breve relato aqui de uma patente brasileira que foi a máquina de escrever, né? Acho que muito pouca gente sabe que a máquina de escrever foi uma patente brasileira, feita por um engenheiro e padre, né, o Francisco João de Abreu, onde ele fala aqui que o acabamento e a timidez da minha índole, falta de meios e o retiro em que vivo não me facilitam o acesso aos gabinetes onde se fabricam as reputações e se dá diploma de suficiência. Daí vem que as minhas pobres invenções definem, morram prestadas pela indiferença e pela falta de jeito. Isso, por incrível que pareça, né, foi feito lá em meados do século retrasado e vale ainda hoje aqui nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esse invento dele foi comprado por uma empresa americana, até então só fabricava armas de fogo, né, que foi a Remington, e 2 anos depois, a Remington estava lançando a primeira máquina de escrever do planeta com a invenção desse padre brasileiro, que em troca ele ganhou uma igreja dessa empresa Remington. Essa igreja ainda existe hoje, lá na cidade de Recife, e a Remington vendeu nada mais, nada menos de 450 bilhões de dólares com esse invento, esse pequeno invento desse padre brasileiro. Outros inventos, como eu posso mostrar aqui para vocês, desde o cartão telefone, cartão de crédito, Walkman, radiofonia, cinema 3D, o Bina, né? Além de outros, né, foram criados por brasileiros e nós nunca tivemos nada em troca do mundo que comercializa, né? Então, isso reflete bem a nossa fraqueza quanto à nossa autonomia, da nossa inteligência, da nossa capacidade de produzir. Capacidade de produzir nós não temos capacidade de fazer isso gerar riqueza. E aí, então, eu entro no finalzinho da palestra, onde eu gostaria de falar alguma coisinha para vocês sobre o que é essa análise SWOT. Eu acho que para quem é empreendedor aí, que está nos assistindo, sabe o que é, né? A análise SWOT vem da letra S, que é strength, que é força, o W, que é weakness, fraqueza, o O, que é de opportunities, oportunidade, e o T, que é threat, que é ameaça. Se a gente traduz isso para o português, fica fofa, análise fofa. Então, cada um de nós deveríamos fazer análise fofa da nossa vida, né? Que é a gente, nesses 4 quadrantes aqui, a gente coloca tudo, né? Que é a parte que ajuda e a parte que atrapalha. A parte que ajuda, a gente tem a origem interna, que só depende de nós, que é a força, e a origem externa, que são as oportunidades que se criam, que é externamente, depende dos outros. E o que atrapalha, que é a nossa fraqueza, que depende só de nós, e o que é a ameaça, que vem de fora. Então, no caso, por exemplo, da odontologia, né, a gente pode resumir aqui como origem interna, que depende de nós, né, que seria, né, ter um bom relacionamento, uma boa tecnologia, ter bons profissionais, sentir a necessidade de inovar, né, atendimento confiante, utilização e ter a melhor tecnologia. Isso dá força, né? Por outro lado, o que atrapalha, né? Uma má localização, não ter um bom relacionamento, né? Não ser inovador, não ter, né, uma boa tecnologia, isso são fraquezas. O que vem de fora, que depende dos outros, né? Que é a abrangência do seu atendimento, você tem que criar condições para ter o máximo de cliente possível, de preferência todas as especialidades, né? Um forte apelo social. A gente sabe que o mercado sempre vai conspirar a favor daquele que inova, né? Mercado mais duradouro, quando é percebido por tecnologias inovadoras. Isso são oportunidades que vão aparecendo e a gente tem que pegar. Por outro lado, tem as ameaças, que são a concorrência, a ausência de ação de empreendedorismo inovadoras, né? Então, são várias ameaças que aparecem e que vêm tudo embutido em novas tecnologias, né? Em um número muito grande, eventualmente, de concorrência, né?
Isso tudo, naturalmente, são ameaças que a gente tem que ir resolvendo na vida, né? Então, aqui com a análise fofa para a vida pessoal, por exemplo, para a escolha de uma profissão ou de uma especialização, né? Olhando aqui um pouquinho o lado da odontologia, né? Então, eu relaciono aqui o que cada um de nós fazemos melhor que as pessoas em sua volta. Qual a característica sua geralmente é mais elogiada? Então, são uma série de perguntas que a gente pode responder, né? E elencar como pontos fortes que nós temos, né? Até mesmo qual experiência, né, que a gente possui e que ninguém possui, né? Quais os recursos que a gente tem acesso e que mais ninguém tem, né? Ou o que você começou primeiro, né? Isso é muito importante também. São extremamente relacionados com novas tecnologias, novos procedimentos e assim por diante. Quais são as fraquezas, né? Quais tarefas a gente evita no nosso dia a dia, né? O que a gente não gosta naturalmente, o que você não se sente confiante em fazer, e a gente vai avaliando toda esses elenco, né, de fraquezas, e a gente vai tentar descobrir tudo que a gente pode melhorar em nossas vidas, né? Quais são os nossos vícios na escola, no trabalho, em casa, etc., que geralmente irritam os outros, por exemplo, ficar estressado muito fácil, chegar atrasado. Então, tem muitas fraquezas da gente, acordar muito tarde, chegar ao consultório muito tarde, fazer o cliente esperar, né? É uma coisa muito comum em clínicas odontológicas. Então, a gente tem que ir resolvendo tudo isso aos poucos e vencer essas fraquezas. Oportunidade, né? A especialidade, né, que se faz, né? O seu ramo de atividade está em expansão, tem bons ensinamentos. Se sim, o que você pode fazer para aproveitar essa situação e assim por diante, né? Costuma frequentar eventos, né, congressos e, enfim, né, tudo que se ajuda na formação, né, está ligado em novas tecnologias relacionadas à sua área de trabalho, o seu dia a dia, qual é o nível de interação com pessoas de sua área, é muito importante esse compartilhamento, né, e por aí afora, né. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que quando aparece uma nova oportunidade de uso de uma nova tecnologia, né, como você reage a ela, né? A gente sabe que na nossa vida ela é 10% apenas do que acontece conosco. Os outros 90% representa como nós reagimos a esses 10%. Por isso que é muito importante essa questão da inovação, de estar sempre ligado àquilo que é novo e saber divulgar tudo isso, né? E o que é ameaça, né? Um número muito grande de profissionais igualmente inteligentes, cuja escolha é a mesma, né? Vai naturalmente ameaçar o nosso ganho e a gente vai ter que resolver isso. Você está em uma especialidade que lhe mostra insegurança, que pode dificultar a sua escolha, então deve se mudar, né? Deve-se... aqui tem sempre uma coisa que eu sempre falo, né? Nas minhas palestras, né? Essa questão da escolha, da insegurança, é o mesmo, né, que um casamento, né? Ora, se você... E um emprego, né? Se você não gosta da segunda-feira, você precisa de se preocupar e mudar de emprego, né? Se não gosta do sábado, muda de mulher ou de marido. Mas o fato é que a segurança é muito importante, né? Então, por isso que eu digo, é muito importante a gente estar muito seguro naquilo que faz para que a gente seja melhor. A nossa insegurança é uma ameaça muito forte. Questão de competidores ou concorrentes na mesma área, né? Se tiver, a gente vai ter que ser melhor que eles, né? Os pontos fracos podem aumentar os riscos frente a essas ameaças. Quais são os obstáculos que a gente enfrenta hoje na vida, né? Profissional, pessoal, social, enfim, né? E aí, pessoal, para testemunhar esses dados que eu passei para vocês, uma agência americana chamada Notorium examinou o sucesso na vida de 1.000 pessoas de várias profissões que nunca fizeram uma análise de estratégia SWOT, né? E 100 pessoas também de várias profissões que fizeram essa análise. Naturalmente,
essa mudança de 1.000 pessoas que não fizeram para 100 pessoas que fizeram, foi justamente pela dificuldade de encontrar as pessoas que fizeram. Pelo menos é isso que consta no relatório dessa empresa americana, aí, nessa Notorium, né? E o resultado foi que, no grupo de 1.000 pessoas, apenas 2 tiveram o sucesso que planejaram no começo, né? E no grupo de 100 pessoas, 38 pessoas tiveram o sucesso que planejaram ter logo no começo. Então, é muito importante essa análise fofa de a gente fazer na vida, né? E a gente encontrar a questão das ameaças, encontrar a questão das oportunidades, é uma questão que a gente mesmo pode elencar tudo aquilo que a gente quer buscar na vida, né? Então, no primeiro caso, foi atribuído o fator sorte, né, das 2 pessoas entre as 1.000. Mas no segundo caso, já não, né? Foi atribuído o fator à certeza. Então, quem faz realmente uma análise SWOT tem uma chance muito grande de chegar lá, né, com aquilo que planejou. Então, o que faremos, né? A resposta é muito simples. Faremos uma análise fofa da nossa vida, do nosso bem, o que nós queremos da nossa profissão, o que nós queremos realmente do nosso do nosso bem-estar, né? O que nós queremos conquistar na vida, né? Então, pessoal, basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Aqui nós estamos sempre com o nosso Facebook, o nosso Instagram, o YouTube, o nosso bloco, e eu agradeço enormemente a todos vocês por a paciência de ficar mais de 1 hora aí me ouvindo. Eu gostaria de agradecer aqui, naturalmente, ao meu instituto, ao INPE, à FAPESP, à CAPES, o CNPq, a FINEP, né, por terem financiado direto e indiretamente esse projeto. E eu espero, claro que eu não falei nem 1/10 daquilo que eu posso falar para a odontologia, dos trabalhos que nós já fizemos, dos desafios, das ameaças que nós já tivemos que vencer, né? E eu me coloco à disposição aqui para responder qualquer tipo de pergunta que vocês eventualmente venham ter. Novamente, viu, Tiago? Muito obrigado pela obrigado. O pessoal está no bate-papo aqui, o senhor também tem acesso. Todo mundo mandando mensagens super positivas aí. E uma coisa, quem escreveu aqui, quer ver? Que o Fernando escreveu, tirou todo mundo da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, fez todo mundo pensar muito. E essa reflexão final aí faz todo sentido, né? Não tem sorte, talvez tenha para aquele lá que rala mais, né? Que corre mais, que estuda mais. E essa análise fofa aí eu acho que é realmente sensacional. E acho que todo mundo que está aqui vai fazer isso antes de dormir hoje, com certeza. É bom, é um bom treino. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu estou olhando aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma pergunta para o professor Vladimir, melhor jeito. Professor, pode ficar à vontade aí. Professor, pois não. Uma das coisas que o senhor falou, porque como o senhor trabalha com a área de tecnologia, existe um fator que é inexorável na tecnologia, que é obsolescência. Sim. E como é que funciona em relação ao que a gente está vivendo hoje em dia, que é o excesso da tecnologia na odontologia, e isso torna o produto com maior capacidade de perda de usabilidade, entendeu? E aí é o seguinte, por exemplo, hoje o senhor tem um equipamento com a ponta X, aí alguém compra, daqui a 6 meses o senhor lança outro produto. Como é que funciona essa questão? Existe alguma política da empresa de repaginar aquele produto comprado há pouco tempo, torná-lo ou não existe isso? Porque é uma preocupação que a gente tem, porque os produtos têm ficado excessivamente caros, né? E a obsolescência é uma coisa muito rápida na tecnologia, né?
Sim, o primeiro ponto. Bom, a nossa empresa, ela é, na verdade, veja, o equipamento, até o primeiro que foi lançado lá em 2007, 2008, ainda pode ser usado com as nossas pontas hoje. É isso que a gente ia falar. As pontas, elas se encaixam desde o primeiro até hoje, as mesmas pontas. Exato. Então, o que nós temos feito, professor Fardim, né? Nós estamos trabalhando sempre com a tecnologia, melhorando a tecnologia. Então, se nós lançamos uma ponta nova, não é para essa ponta nova ela ser diferente e fazer a mesma coisa, mas é para ela fazer um novo procedimento, né? Inclusive, o desenvolvimento que nós fazemos, as melhorias, inclusive no equipamento, né? No nosso equipamento, bem como nas pontas, eles vêm bem para resolver demandas que os próprios profissionais nos solicitam, né? Porque nós não fazemos as melhorias nas nossas pontas, às vezes uma ponta com uma dobra diferente. A gente tem notado muito na comunidade odontológica também, né? Como muitos profissionais, às vezes, usam uma determinada ponta num determinado procedimento, outros já usam uma outra ponta num outro procedimento, e a gente procura atender a todos. Então, às vezes, tem pontas que fazem o mesmo procedimento, sim, mas foi para atender demanda dos próprios dentistas, né? Eu concordo contigo, sim, que não se deve estar lançando coisas diferentes uma da outra, né? E nós também temos uma política lá que, se eventualmente um equipamento, porque a tecnologia também, naturalmente, que ela pode ser melhorada, né? Mas se eventualmente houver alguma melhora do equipamento especificamente, onde o equipamento que vai entrar, ele vai poder fazer mais procedimentos, até porque os próprios dentistas desenvolveram novos procedimentos, né? Então, nós damos também a possibilidade de fazer um upgrade, onde o equipamento novo fique mais barato para aquele que já usa a nossa tecnologia. Agora, isso também é menos no nosso caso de tecnologia muito disruptiva, né? E acaba ficando muito comum quando uma empresa tem digamos, um procedimento de desenvolvimento da tecnologia passo a passo, né? Ele dá um passo para cima, amanhã ele mais um passinho, depois mais um passinho. A gente procura fazer com que esses steps sejam bem grandes, né? Para que justamente não cause esse problema de você ter que ficar ter que trocar de equipamento muito rapidamente, né? No nosso caso, não. Hoje nós temos pessoas que usam o equipamento nosso já há 10 anos e podem continuar utilizando sem problemas. Obrigado. Eu que agradeço. Bacana demais. Boa pergunta, Fardim. E é o que a gente até comentou aqui. Se você tiver o aparelho lá, o primeiro aparelho, as pontas se encaixam, então tem como utilizar. E eles fazem, sim, o upgrade do aparelho em troca do antigo. Que não é uma campanha, isso é uma política. Não é uma campanha, é uma política da empresa. Inclusive, eu fiz isso do meu primeiro. Então, é bacana. Tem mais alguma pergunta, galera? Estão com fome, né? Que eu estava comendo pizza aqui, agora eu deixei todo mundo com fome, né? O professor Vladimir não podia comer, que estava dando aula. Mais alguma pergunta, galera? Tem mais alguém? Deixa eu ver no chat. Estão elogiando, foi sensacional. Sensacional. O aparelho podia começar. Diz que essa pergunta aí eu respondo. Tem algumas perguntas ali sobre qual aparelho seria ideal começar. O Adriano disse que anotou os nomes e ele vai falar um por um, individualmente, para atender a necessidade clínica. Porque, por exemplo, quem não faz cirurgia, alguma coisa mais pesada de osteotomia, pode usar o Clinical, né? Que é o aparelho novo, que tem um custo extremamente mais acessível e dá para fazer muita parte de periodontia, profilaxia, parte de restauradora, protética, é extremamente versátil. Agora, quem faz cirurgia, seria mais interessante, talvez, entrar no Pro, porque vai conseguir fazer osteotomia pesada,
cirurgias maiores, né? Levantamento de seio, enfim, muitas outras coisas, né? Lá no consultório a gente tem o Pro, e aí meu irmão usa para essa parte cirúrgica e eu uso para a parte clínica. Exato, isso mesmo. Eu também fico à disposição, viu, Tiago? Quem quiser depois entrar mais no particular de cada parte da palestra, eu fico à disposição para discutir. Eu sei que tem algumas coisas que são um pouco mais polêmicas, né? Mas, naturalmente, durante todo esse percurso nosso da CV Dentos, obviamente, nós passamos por muito mais dificuldades, muito mais para chegar até lá, né? Então, naturalmente, será um prazer muito grande poder compartilhar com vocês para encurtar o caminho de quem quer ser empreendedor. Porque hoje em dia, ser empreendedor, né, no nosso país é um problema sério, né? A gente não tem muito apoio, então passamos por uma fase bastante difícil. E a minha ideia é justamente ajudar a resolver esse problema, né? Nós temos que buscar coisas novas, né? Mesmo se expondo à derrota, né? Sim. Do que, eventualmente, ficar aí sempre patinando, né? Sem nunca sentir aquele saborzinho de vencer, né? Da vitória. Né? Exato. Tem que dar cara, né? Tem que correr mesmo. Algumas perguntas aqui, ó. Ele remove restaurações e amálgama? Remove. Inclusive, eu tenho até um vídeo já que eu já publiquei algumas vezes, removendo a amálgama com ele. E não era nem no aparelho novo, tá? Era no primeiro aparelho. Era na caixinha, no menorzinho, onde eu já removia a amálgama com ele. Outras perguntas aqui que eu posso ir respondendo. Michele, ele não tem a mesma finalidade do Aquacare. O Aquacare é um aparelho de jateamento para limpeza de estrutura, não é um aparelho para preparo, enfim, não tem. O motor elétrico, ele consegue substituir, porém você vai demorar um pouquinho mais no preparo. O preparo com piezo é um pouquinho diferente do que com alta, né, com broca, com giro, né, com rotação. Então, você vai ter mais controle do que o motor elétrico. Porém, ele vai ser um pouco mais lento, sim, né? Agora, você consegue ser mais cuidadosa. Eu acabo aliando, eu faço o início de alguns preparos que tem que ser um pouco mais pesado. Eu inicio no motor elétrico, depois eu já vou para o CV Dentos para definir margem, definir término, alisamento. É muito seguro e não corta tecido mole de jeito nenhum. Quando eu comprei, eu testei no meu irmão, sem ele saber, eu pus ele na cadeira, eu conto essa história, todo mundo dá risada. Eu cheguei com a caixinha lá, instalei, coloquei meu irmão na cadeira, passei na gengiva dele, na região do segundo pré ali, e eu fiquei olhando para ver se ia cortar e não corta nada. Então, isso é extremamente bacana para quem já vai fazer preparo e moldagem ou preparo e escaneamento, consegue definir todos os términos subgengival e não tem um corte em tecido mole, tá? Isso é muito, muito incrível. Além disso, a questão da dor, nós aceitamos, inclusive, sugestões, estudo, quem quiser estudar com mais propriedade, o porquê que o ultrassom ele causa esse fenômeno da analgesia, né? É muito importante isso. E para quem quiser testar, inclusive, é bom lembrar sempre que quando você vai encostar o aparelho de ultrassom no tecido, especialmente quando já for uma cárie mais profunda, etc., sempre encostar com o aparelho ligado, o ultrassom ligado. E quando vai tirar, também tirar com ele ligado, né? Senão, porque às vezes está exposto, às vezes do próprio nervo, né? E aí só o contato já vai ser dolorido. Agora, o ultrassom, fazendo contato com a pontinha, com o ultrassom ligado, né? E o diamante, como ele tem um coeficiente de atrito muito baixo, ele facilita também, então acaba que contribuindo para um efeito de analgesia mesmo, que é o efeito da cavitação ultrassônica também. Perfeito, perfeito. O Adriano está anotando algumas perguntas aqui, tá? Ótimo. Michele, para endo vai precisar anestesiar se for mexer no canal, tá? Isso. Remove a amálgama. Eu acho que é isso. Tem mais alguém, galera? Alguma coisa? Falaram que seria bacana, Adriano, o Fernando mandou aqui, se você para testar, você pode levar para ele testar. Ó, quem quiser testar o equipamento, o Adriano vai correr para levar para vocês aí, ó. Tiago,
Ti, Oi. deixa eu só perguntar uma coisa aqui. No preparo de prótese no dente, vamos falar assim, no dente vitalizado, como é que fica a parte da analgesia? Porque a gente faz cortes muito maiores, né? Então, Em superfícies maiores. é o que o Só Vladimir. uma pergunta. Não, é o que o seu Vladimir falou. Se você. Eu já cometi esse erro de bobear e entrar com ele encostando no dente desligado e ligar, o paciente sente um choque, entendeu? Só que se você entra com ele ligado, já começando a fazer o preparo, o paciente não sente, cara. É muito bacana, tá? Inclusive em cárie, alguma coisa assim de dentina, inclusive. Agora, tem Legal. paciente que tem um limiar de dor lá e vai sentir, mas é muito diferente da alta rotação, cara. A sensação do paciente é muito diferente. O barulho não tem comparação. E uma coisa que eu acabo usando, que daí é assustador o tanto que ajuda, é em paciente com abertura de boca limitada. Como o inserto ele é reto e só tem a angulaçãozinha final da ponta. Então, aqueles pacientes que não abrem muito a boca, que você vai preparar segundo molar, terceiro molar, que você vai fazer qualquer coisa, você não tem a alta rotação com a broca entrando ou o motor elétrico, entendeu? Você vem com aquela ponta fininha e faz o preparo, mexe onde você precisar. Então, para acessar áreas de difícil acesso, isso é um equipamento que ajuda bastante também. Exatamente, tem pontas com duplas dobras também, né? Às vezes coisas bem difíceis, pontas que tem diamante só de um lado, então você pode fazer o desgaste preferencial, né? A CH4 e a MAD eu uso bastante para definir término de onlay, de todo término que eu não quero tocar em dente vizinho, a gente entra com ela porque uma corta para mesial e uma corta para distal. Então a gente consegue apoiar no dente vizinho, definir aquele término, o dente lateral contralateral tá intacto, né? Não tocou. Aí você não precisa pôr matriz metálica. Então, assim, é algo super bacana que eu entrei nessa faz muitos anos, desde a primeira versão, eu nem lembrava que fazia tanto tempo. E aí eu fui seguindo aí na tecnologia. O Adriano quer falar alguma coisa, acho que ele vai fazer alguma declaração importante. Não, é só referente ao número, às pontas ali que estão falando bastante em pontas, né? Hoje a gente tem mais de 80 modelos de pontas. E o detalhe importante aí, o professor Vladimir frisou várias vezes, todas essas pontas foram desenvolvidas com auxílio de algum dentista aí da região do Brasil. Inclusive, o Thiago participou do projeto de alguma delas, né? Então, é produto de dentista feito para dentista, né? Então, é interessante essa informação também. Então, todas as melhorias, as atualizações que foram feitas por sugestões e, enfim, a CBDent sempre disponibilizou toda a sua parte científica aí para viabilizar o projeto dos profissionais, né? Eu mesmo, aqui no Sul, a gente tem várias pontas que foram desenvolvidas aqui, principalmente cirurgia, né, professor Vladimir? Para descolamento de tecido, para periotomia, sindesmotomia, que hoje é difícil vender um equipamento que não entra essas pontas aí, principalmente na questão de cirurgia. Então, isso também é um fator bastante importante para quem é voltado, né, para pesquisa, para desenvolver produtos e tal, ou a necessidade do dia a dia que faz com que a CBDent produza e viabilize a construção dessas ferramentas aí para utilizar com o equipamento, né? E só lembrando ali também, alguém fez uma pergunta aí qual a diferença do nosso equipamento para outro equipamento aí do mercado, né? O nosso equipamento ele é o único no mundo que utiliza as pontas de diamantes sevedentos, né? Por ter a ponta cirúrgica e a ponta clínica, né? Então, só essa diferença aí, né? Já é uma diferença bastante considerável. E a gente andou bastante de 2018 até hoje com o DentiSurg Pro, quando foi feito o lançamento deles, e em diversas, não foram uma nem duas, em várias regiões do Brasil, com grandes profissionais, principalmente da área cirúrgica, né? Que a gente teve a oportunidade de ver o nosso equipamento
trabalhando ao lado a lado com outros equipamentos, e realmente o nosso equipamento ele entrega realmente uma qualidade muito grande, né? Até pela questão das pontas também, no caso da cirúrgica, né? Por ter 0,3 milímetros de espessura, que nenhum equipamento conseguiu ainda desenvolver uma ponta para isso, né? Porque o forte da CBDs realmente é as pontas, né? O equipamento foi construído para tirar o melhor, né, o melhor rendimento das suas pontas, então ela tem esse diferencial, ele é bastante grande, né? E era isso. Eu anotei aqui as perguntas, anotei quem aí teve alguma dúvida ou quer conhecer um pouco mais do equipamento. A gente vai entrar em contato aí para mandar o material para vocês, se tiver qualquer dúvida, enfim, viabilizar aí para vocês fazerem um teste com o equipamento, dependendo da região, e a gente vai conversando. Valeu. Legal. Beleza, galera? Professor, vai jantar. Muito obrigado Muito obrigado, professor. Pelo seu tempo, né, que é extremamente precioso. Numa segunda-feira aí, tá aqui com a gente. Foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz porque essa turma é muito especial. Eles têm entrado nas aulas a cada 15 dias em peso. Isso é algo muito prazeroso para a gente. A gente tinha conversado com eles no lançamento do curso que a gente ia fazer isso por 4 meses, mas a gente já decidiu que a gente vai estender, porque é extremamente prazeroso ver que eles têm interesse, eles estão afim. É muito bacana, isso é muito gratificante. Então, galera, obrigado aí, boa noite para vocês. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E daqui 15 dias, no dia 9, a gente vai ter aquela aula ao vivo com hands-on. Eu vou estar aqui em Blumenau, já combinei com o Júnior, para fazer polimento ao vivo das resinas e a gente tirar dúvidas sobre polimento, tá bom? A gente tinha conversado sobre isso, vocês gostaram da ideia, então vamos mandar bala, tá bom? Beijo a todos, boa semana aí, fiquem com Deus e tamo junto. Boa noite, professor. Obrigado.